Buenas noches, alumnos. Aquí es la profesora Paula y hoy voy a corregir los ejercicios de la página 65 y más un poco de la 66. Después voy a explicar los ejercicios a continuación para hacerem mañana em nuestras classes. Ok? Então, gente, no primeiro exercício falava: en el texto la carne busque todos los verbos irregulares em presente de indicativo e de suas conjugações. Então, gente, nós encontramos 7 verbos, na verdade, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tener também, 6, 7 verbos irregulares no texto da carne. E o que vocês tinham que fazer? Lá no textinho, estava escrito esses verbos na forma conjugada já, né? Porque no texto não vai estar escrito assim, ser, a ser, manter. Ele já está conjugado. Por exemplo, na primeira linha do texto que fala lá, a pesar de los grandes debates acerca de si la carne es necessária, então o es eu identifiquei porque eu sei que o es é o verbo ser e ele é totalmente irregular, então eu tenho que conjugar da forma que vocês fizeram no caderno, na última atividade, tá? Dos 14 verbos, só que para todas as pessoas. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois e ellos son, tá? Não há necessidade de colocar as pessoas aqui, sujeitos, né? Yo, tu, ele, ella, nosotros, vosotros e eles, porque senão o espaço vai ser curto e não vai caber. Sugiro que vocês façam esse exercício no caderno, beleza? Aí encontramos o verbo ser, tá? Que é o verbo fazer, yo hago, tu haces, él hace, hacemos, hacéis e hacen. O mantener, que é parecido com tener, mantengo, mantienes, mantiene, esse aqui vocês tiveram que conjugar lá no caderno. O verbo morir, o morir, cuidado que ele é bem diferente, vejamos aqui. Yo muero, tu mueres, él muere. Nosotros morimos, vosotros morís, ó, volta a ser o. E eles muerem. O contener também é parecido com tener, vejam aqui, ó, até sublinhei. Então, só muda o com na frente do tener, então fica yo contengo, tu contienes, él contiene, contenemos, contenéis e contienen. Lá no finalzinho do texto aparece o tener, tá? Aparece o tiene. Então, só conjugar o verbo tener, da mesma forma aqui, tira esse com e depois fica igualzinho, ó. Contengo, vira yo tengo, tu tienes, él tiene e assim por diante. E por último, o verbo favorecer, que também aqui o livro não deu como resposta, mas eu vou colocar porque aparece lá no texto. E esse fica parecido com o conocer, lembram? Então, yo favorezco, lembrem-se do Z, tu favoreces, aqui tem um S, tá, gente? Falta um Szinho, favoreces, favorece, favorecemos, favoreceis e favorecem. Aqui dá para fazer um verbo em cada linha, tá? Já que são 7, que dá bem certinho. Na continuação, a letra B pedia para vocês colocarem o verbo que está entre parênteses na forma adequada do presente do indicativo, ou seja, vocês precisam conjugar esse verbo no presente do indicativo. Então, fica lá. Soy argentino, pero aún, ainda, tá? Mas ainda, no conozco las provincias sureñas de mi país. Ello se debe a que no puedo. Ó, se é soy argentino, é yo que está falando, e aqui continua sendo yo. Então, yo no conozco, yo no puedo, ok? Pagar los costos de un viaje a esa región. Las diárias de los hoteles por ali son, porque se refere às diárias, muy elevadas. Aí, terminando a página 65, tem essa continuaçãozinha aqui da página 66 que eu havia avisado vocês. Assim que satisfago, tá bem apagadinho aqui, mas é satisfago mis desejos, porque tá falando de yo, né, meus desejos.
Então, continua sendo yo aqui. Mirando folhetos turísticos sobre las belezas de la Patagônia. Por supuesto, quem prefere? Yo prefiero la realidad a la imaginación, pero no veo ninguna posibilidad de materializar mis sueños en un futuro cercano, ok? Um futuro próximo. Então, essa era a correção das páginas 65 e o pedacinho aqui da 66. E eu vou explicar para vocês como é que faz as outras atividades, letra C, letra D, letra E e também a letra F das páginas 66, 67, 68 e 69 para a gente concluir essa parte dos verbos, ok? Vamos lá então na letra C da página 66. O que vocês terão que fazer aqui? Isso vocês vão fazer amanhã na nossa aula, nas nossas aulas de amanhã, ok? Então, vocês têm que reescrever essa frase que está aqui, número 1, número 2, número 3. É a mesma frase, só que vão fazer o quê? Cambiando, ou seja, vão mudar, tá? Vão mudando o sujeito original, que é esse sublinhado aqui, para um novo sujeito que está já escrito na linha de baixo. E, claro, quando você muda o sujeito, você tem que adaptar esse verbo que está aqui na frase, tá? Eu sugiro que todo mundo sublinhe o verbo de todas as frases, tá? Para poder fazer essa troca depois, ok? Tem que adaptar esse verbo ao novo sujeito. Por exemplo, número 1. Don Rafael sempre hace estos errores. O que eu tenho que mudar aqui? O sujeito Don Rafael, que era ele, para yo. Então, vai ficar yo siempre hago estos errores, ok? Da mesma forma, vocês farão as outras 9, certo? Na letra D, vocês têm que completar com os dados faltantes nas respostas dadas. Então, aqui vocês têm que olhar a pergunta e fazer a resposta. Cuidado aqui com a troca que vocês têm que fazer. Quando eu já havia explicado isso para vocês. Quando eu tenho uma pergunta cujo sujeito é tu, na resposta eu vou ter que pôr yo. E também vice-versa. Ou se eu tiver pergunta com yo, ó, a resposta pode ser tu ou usted. Depende o caso, tá? Aqui, por exemplo, na número 3, a impressão é que a professora está falando com os alunos. Então, nesse caso, vocês terão que tratá-la como usted, tá? Porque é uma autoridade, uma pessoa, uma forma de tratamento mais respeitosa, beleza? Então, cuidem com essa troca. E também, quando vocês tiverem ustedes na pergunta, a resposta ela tem que ter nosotros, ok? E vice-versa. Ou pergunta com nosotros e responde com ustedes. Belezinha? Prestem atenção nisso daí para poder fazer a adaptação do verbo na resposta. Vou fazer a primeira para vocês verem, ó. Quantos hermanos tu tienes? Tu tienes. Eu tô perguntando para tu. Então, eu tenho que responder yo tengo, ó. Mudei o sujeito igual aqui, ó. Fiz a adaptação para o novo sujeito. Então, yo tengo 4 hermanos. Beleza? Na questão de letra E, na página 67, vocês vão criar perguntas com as respostas, ok? Só que vocês precisam prestar atenção na parte, na informação que está sublinhada, tá? Porque é ela que vai ser a base da pergunta de vocês. Então, vejam a resposta de número 1. Yo prefiero la naranja como jugo. Então, como que você prefere a laranja? Como suco. Então, eu vou fazer a pergunta como. Aí, lembra que eu falei, quando eu faço a pergunta com
Tu responde com yo. Então, se aqui na resposta eu tenho yo, vou fazer a pergunta com tu. Como prefieres la naranja? Vamos ver se combinou com a resposta. Yo prefiero la naranja como jugo. Respondido, então. Então, assim vocês farão as demais também. Aí, terminando, o último exercício é a letra F, ok? A letra F, vocês vão usar os verbos e os sujeitos que estão aqui embaixo nos parênteses para completar essas frases todas no presente do indicativo. Então, tener nosotros. Como que fica o verbo tener conjugado para nosotros? Nosotros o quê? Tenemos. Então, no tenemos miedo a los fantasmas. Do mesmo jeito, vocês vão prestar atenção no sujeito dos outros, tá? Quando não aparecer, que é o caso da número 3, é porque o sujeito já está na frente, ó. Da 4 também, ele já apareceu aqui na frente. Então, é só você conjugar no presente para estas pessoas. Belezinha, gente? Então, boa sorte para vocês. Façam esses exercícios, tá? Com muito cuidado. Se precisar, consultem a página 63 com os verbos conjugados, o caderno de vocês. E boa sorte, ok? Buenas noches. Adiós.